Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Desde cedo, ela foi preparada para governar. Diferente de muitos reis da sua época, Cleópatra teve uma educação completa. Aprendeu história, política, matemática e falava vários idiomas, incluindo o egípcio, o que a permitia conversar diretamente com seu povo. Isso já mostrava que ela não seria uma governante comum. O Egito em que Cleópatra cresceu era poderoso, mas vivia sob a ameaça de Roma. Sua família, a dinastia dos Ptolomeus, governava o país há quase 300 anos. Mas, por trás do brilho de Alexandria, existiam muitas intrigas pelo poder. Quando seu pai morreu, Cleópatra, com 18 anos, deveria governar ao lado de seu irmão mais novo, que também se tornou seu marido por lei. No papel, era isso. Na prática, a briga pelo trono começou logo. Conselheiros do jovem rei afastaram Cleópatra do poder, e ela foi expulsa do palácio, sem exército e sem dinheiro. Mas Cleópatra não era de desistir. Ela soube que Júlio César, o homem mais poderoso de Roma, estava no Egito, e planejou o encontro ousado. Diz a história que ela se fez enrolar em um tapete e foi levada escondida até o palácio. Quando o tapete foi aberto, Cleópatra surgiu diante de César, determinada a recuperar seu trono. O encontro mudou tudo. César ficou impressionado com a inteligência e a coragem dela. Ele viu em Cleópatra uma aliada estratégica para garantir a influência de Roma no Egito. Com o apoio das tropas de César, ela enfrentou as forças de seu irmão. No fim da guerra, seu irmão morreu, e Cleópatra voltou ao trono como a governante principal do Egito. Cleópatra e Júlio César se tornaram amantes e tiveram um filho, Cesarião, que ela apresentou como herdeiro de César. A rainha chegou a morar em Roma, onde sua presença causava admiração, mas também muito ódio. Muitos romanos a viam como uma ameaça, achando que ela estava enfeitiçando César e colocando o orgulho de Roma em risco. Mas a história deu uma virada. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado. Com a morte de seu grande aliado, Cleópatra percebeu que Roma era um lugar perigoso. Ela voltou para o Egito com seu filho e retomou o governo com força total. Por um tempo, governou sozinha, fortalecendo a economia e mantendo o Egito estável. Mas ela sabia que cedo ou tarde, teria que lidar com Roma novamente. E esse novo encontro veio através de outro homem poderoso, Marco Antônio. Marco Antônio era um dos principais líderes de Roma depois da morte de César. Ele controlava as províncias do Oriente e precisava dos recursos do Egito para seus exércitos. Quando se encontraram, Cleópatra fez uma entrada espetacular. Chegou em um navio de luxo, vestida como uma deusa, cercada de música e perfumes. Marco Antônio ficou completamente fascinado. A aliança entre os dois virou um romance intenso. Juntos, eles governavam uma vasta região no Oriente e tiveram 3 filhos. O sonho de Cleópatra era criar um grande império, unindo o Egito e Roma. Por alguns anos o casal viveu no luxo de Alexandria, mas em Roma, um novo rival crescia, Otávio, sobrinho e herdeiro de César. Otávio era frio e estrategista. Ele usou o romance de Marco Antônio e Cleópatra como arma política, acusando Marco Antônio de trair Roma por uma rainha estrangeira. Essa propaganda funcionou. Marco Antônio perdeu apoio, enquanto Otávio se fortalecia. A guerra se tornou inevitável. O confronto final aconteceu na Batalha Naval de Ácio, em 31 a.C. De um lado, as forças de Otávio, do outro, as de Marco Antônio e Cleópatra. No meio da batalha, algo inesperado aconteceu. Os navios de Cleópatra recuaram. Ao vê-la partir, Marco Antônio abandonou o combate e a seguiu. A vitória ficou nas mãos de Otávio. Derrotados, eles voltaram para o Egito sabendo que o fim estava próximo. Otávio avançava com seu exército. Cercado, Marco Antônio recebeu a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido e, desesperado, tirou a própria vida. Ele foi levado ainda com vida até Cleópatra, morrendo em seus braços. Sozinha e sem saída, Cleópatra tentou negociar com Otávio. Ela sabia que, se fosse capturada, seria humilhada em um desfile público em Roma. Para uma rainha orgulhosa, isso era pior que a morte. No ano 30 a.C., Cleópatra tomou sua decisão final. A tradição diz que ela se deixou picar por uma cobra venenosa, escondida em um cesto de frutas. Aos 39 anos, morria a última rainha do Egito. Com sua morte, o Egito se tornou uma província romana, e Otávio se tornou o primeiro imperador de Roma, Augusto. Mas quem foi Cleópatra, de verdade? A história muitas vezes a reduziu a uma sedutora. Mas a verdade é que ela foi uma líder política brilhante, que negociava com generais, controlava a economia de um reino rico e enfrentou o maior império de sua época. Ela usou todas as armas que tinha para proteger seu país
e escolheu como queria ser lembrada. Seu nome atravessou 2000 anos de história e continua a nos fascinar. Agora me diga, você acha que Cleópatra foi uma estrategista genial que lutou pelo seu reino? Ou apenas uma rainha envolvida em romances perigosos? A história dela é sobre escolhas, coragem e consequências. E essa não é a única história de um líder que desafiou um império. No próximo vídeo, vamos falar de outro governante que conquistou territórios e deixou um legado que dura séculos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou da trajetória de Cleópatra. Sua participação é muito importante para nós.